e opera normalmente para pousos e decolagens. A gente começa contando que, com uma série de canetadas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou processos contra o ex-governador Beto Richa e derrubou a suspeição do juiz Eduardo Apio, determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O magistrado ainda suspendeu a multa aplicada à JF em acordo de leniência e restituiu o pagamento de uma série de benefícios aos juízes. As decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal foram tomadas na última terça-feira, véspera do início do recesso do judiciário, e se tornaram públicas ontem. Entre elas está a que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados contra o ex-governador Beto Richa, do PSDB, tanto em processo das operações Integração e Piloto, braços da Lava Jato, quanto nas operações Rádio Patrulha e Quadro Negro do Ministério Público Estadual. As ações que tramitavam na Justiça Federal e Estadual apontavam indícios de desvio de dinheiro em obras de escolas, estradas e concessão de rodovias. A decisão de Toffoli atendeu a um pedido da defesa do Tucano, que alegou a atuação ilegal e parcial de integrantes da Lava Jato aqui no Paraná. Como evidência, os advogados de Richa alegaram manipulação de fatos para manter as investigações na operação. E mesmo apontando suposta manipulação apenas por parte dos integrantes da Lava Jato, o ministro afirmou em seu despacho que a nulidade dos processos também vale para os casos contra Richa na Justiça Estadual. Logo após a decisão de Dias Toffoli se tornar pública, o Tucano, que agora é deputado federal, divulgou um vídeo. Vamos conferir um trecho do material divulgado por ele. Sempre acreditei que esse dia chegaria. Finalmente, está comprovado o que eu venho dizendo há anos. Sou inocente de todas as acusações injustas que me fizeram. E quem decidiu isso foi a Suprema Corte, que anulou todas as ações e investigações contra mim. Não existia sequer meia prova. Ficou evidente na decisão a ausência de mínimos indícios. Fui, na verdade, vítima de uma ação criminosa da Lava Jato. Me tornei alvo de um grupo que se utilizou da manipulação processual para criminalizar a política. Um grupo que, na verdade, não buscava combater a corrupção, e sim conquistar o poder, eliminando aqueles que escolhiam como adversários a serem abatidos. A decisão da Suprema Corte afirma cabalmente que era incontestável o quadro de conluio processual para me perseguir. Fico feliz com essa decisão. Confiei na justiça e na lei para restabelecer a verdade. E a verdade veio à tona. Sou inocente. Depois da divulgação da decisão de Toffoli, o senador Sérgio Moro divulgou uma nota afirmando que decretou, a pedido do Ministério Público Federal, a prisão preventiva do ex-chefe de gabinete do ex-governador Beto Richa, diante de provas apresentadas de pagamento de subornos em obras estaduais. Moro também diz que nenhuma medida coercitiva foi decretada por ele contra o agora deputado e que desconhece qualquer ação coordenada nesse caso ou em qualquer outro, bem como qualquer medida direcionada a incriminar alguém falsamente. Em uma rede social, o ex-procurador Deltan Dallagnol escreveu que mais uma decisão, segundo ele, ilegal do ministro Dias Toffoli veio à tona com a anulação de todos os processos criminais por corrupção e lavagem de dinheiro contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Dallagnol diz que essa decisão, abrangendo processos tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual, incluindo operações distintas da Lava Jato, é ilegal e desprovida de qualquer fundamentação jurídica. Antes de mais nada, é importante entender o que é essa decisão. É uma decisão processual. O que eu quero dizer com isso? É uma decisão que é baseada em minúcias do processo, da tramitação do processo e não na análise do mérito. O mérito é o quê? Houve ou não desvios. Esse é o mérito. Ele não foi analisado na fase final do julgamento pelo Dias Toffoli. Ele alegou ali que teve problemas processuais. Ele alega uma série de problemas. O principal deles é que haveria um certo conluio, uma combinação entre o juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, perseguindo políticos, entre eles o Beto Richa. Então, não houve análise processual. O que houve é a anulação de tudo que a operação fez. E aí vem a pergunta: essas investigações recuperaram cerca de R$1 bilhão. Esse dinheiro
já está aplicado em estradas. Cascavel, que está nos escutando agora, está usando o Trevo Cataratas. Dinheiro que as pedageiras devolveram por causa da corrupção. E elas devolveram porque fizeram acordos confessando que houve irregularidades. Então, antes de falar da situação dos réus, é importante entender o contexto que isso nos trouxe. Se hoje o Trevo Cataratas é uma realidade, é graças a dinheiro devolvido pela confissão de crimes. E a pergunta que eu deixo aqui no ar é o seguinte: tudo bem, anularam o processo, há réus felizes. E o dinheiro? 1 bilhão e 200 milhões de reais. Vai acontecer o que com ele? Já que o processo foi anulado, o dinheiro poderá ser devolvido? Será? O Brasil é um país mesmo diferente. Aqui, até crimes confessos carecem de provas, segundo o nosso judiciário. E quando você pergunta o que pode acontecer com o dinheiro, outro caso envolvido nessa decisão do Dias Toffoli, porque, vamos lá, é importante, já que o Marco trouxe a explicação do que foi decidido, quando se traz ali à Suprema Corte, na verdade essa foi uma decisão do indivíduo ali, de um dos magistrados da Suprema Corte, que afeta como um todo, resolve a questão, mas não foi uma decisão colegiada. Então, dentro dessas decisões do Dias Toffoli, você tem ali a anulação de parte das pendências da JF, que inclusive, Mark, por conta dessa decisão, que também são réus confessos, que também assumiram que pagaram propina, que também entregaram farto material de que teriam ali corrompido homens públicos, agora eles já planejam, dos 2 bilhões que a JF depositou na justiça, eles querem reaver esse dinheiro, eles querem converter 10 bilhões do que foi o acordo deles no passado para 24 milhões. Ou seja, quando você tem inclusive essa mudança, esse novo Brasil imperando no mundo judiciário, você tem ali também empresas que corromperam, que pegaram dinheiro, que admitiram que aliciaram e corromperam homens públicos, que aceitaram essa corrupção, agora eles querem o dinheiro de volta. Então, é tudo muito confuso. Independente agora se você torce para o A, para o B, para o C, é muito importante que nós comecemos a ter ali segurança jurídica, segurança e previsibilidade, inclusive para quem comete crimes, que seja punido, porque é insustentável que o Brasil, a cada ciclo eleitoral, tenha um entendimento sobre quem é culpado, sobre quem é mocinho, sobre quem é bandido, porque é isso, a gente depende igual uma biruta de aeroporto, para onde o vento sopra, a gente tem ali um posicionamento. Agora, que essa decisão do Dias Toffoli, Mark, interfere no jogo político, interfere. O Beto Richa, que já vinha aparecendo em pesquisas eleitorais, pontuando bem em algumas ali entre os 4 melhores apontados pela população, com essa decisão vai reforçar a sua narrativa e quem sabe ali tentar viabilizar ainda mais a sua candidatura a prefeito de Curitiba. Ou seja, a decisão do judiciário, além de tentar reescrever o passado, começa ali um novo capítulo para o futuro. E o Dias Toffoli também proferiu um despacho envolvendo Eduardo Apio, que deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba. O magistrado restaurou as decisões do juiz em processos da Lava Jato. Em setembro deste ano, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pediu a suspeição de Apio nos casos envolvendo a operação. Além disso, a Corte de Segunda Instância determinou a nulidade de todas as decisões do juiz federal pela conduta dele. Entretanto, na última terça, o ministro do STF acatou um pedido de extensão da defesa do empresário Raul Júnior, que foi um dos alvos da Lava Jato, e tornou sem efeito as decisões da correição parcial que tramita lá no TRF4. Toffoli já havia anulado a suspeição de Apio em setembro e, desta vez, reestabeleceu a validade das decisões que foram proferidas pelo juiz federal no período em que ele estava à frente da vara que abrange os casos da Lava Jato. Veja, o Apio pediu para sair. Ele fez um acordo lá com o Conselho Nacional de Justiça e negociou a saída dele. Ele foi para uma vara previdenciária porque entendeu que ele não reunia mais condições. E segundo o judiciário, talvez careceu de condições por um bom tempo, talvez por todo o período que esteve na 3ª Vara Federal, de ser juiz. O que o Toffoli foi lá e reabilitou o Eduardo Apio. Eu acho, Pedroso, que o Apio inclusive está arrependido, já que o Toffoli, se ele soubesse que o Toffoli
iria restabelecê-lo, né? Ele não teria pedido para sair, ele ia ter tentado mais um pouquinho, mais 2 meses que ele tentasse, ele permaneceria à frente da vara da Lava Jato. Eu realmente imagino, né? A quantidade de gente arrependida, além daqueles que comemoram hoje, mas a quantidade de gente arrependida. Porque essa decisão do Toffoli foi um presente de Natal para muita gente. Foi para pessoas que assumiram crime aqui, pessoas que assumiram mau comportamento acolá, né? Mesmo que de maneira indireta. Então, o Toffoli, na verdade, saiu reabilitando todo mundo. É impressionante, né? Então, esse caso do Apio também é bastante grave, porque se a gente lembrar quais foram os comportamentos a ele atribuídos e o poder que ele detinha, a decisão do Toffoli começa a legitimar, Mark, inclusive alguns tipos de ligação suspeita, alguns tipos de ilação e comportamentos muito complexos. Enfim, o que a gente espera é que essa decisão não traga, talvez, de novo, algum tipo de confusão ou uma tentativa de regresso do Apio, porque a 13ª, mesmo tomando decisões também ainda polêmicas, teve uma questão envolvendo o Zé Dirceu recentemente, mas pelo menos a situação está um pouco mais tranquila do que esteve no período dele. E além desses 2 despachos já mencionados, o ministro do STF também emitiu um mandado de segurança contra um acórdão do Tribunal de Contas da União que considerou irregular o pagamento retroativo do chamado Adicional por Tempo de Serviço, ou ATS, aos juízes federais. No mês de abril, auditores do TCU consideraram o penduricário salarial irregular. Por causa disso, a Corte determinou a suspensão do benefício e a devolução dos valores pagos, sob o risco de dano irreversível ao erário. Erário é o dinheiro público. O pagamento aos juízes já tinha sido extinto há 17 anos, mas voltou a ser aplicado por uma decisão do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, de forma retroativa. Na decisão em que estabeleceu esses benefícios aos juízes, Dias Toffoli afirmou que a suspensão do Tribunal de Contas da União interferiu na competência do CNJ. A medida terá um custo de até R$1 bilhão aos cofres públicos e os mais antigos poderão receber até 2 milhões da União. Então, o Pedro falou aqui um termo que é interessante e que se coloca muito bem nesse momento, que foi um trenó, né? Foi um Papai Noel distribuindo aí vários presentes e os juízes que já ganham bem, que já tem 2 meses de férias no ano, que já folgam a cada 3 dias trabalhados, agora ganharam mais um penducarolhozinho aí. Não, e veja, na justificativa ele fala o seguinte: nós vamos gastar 1 bilhão do dinheiro da viúva, dos pagadores de impostos, de todo mundo, porque tem o risco de ter um prejuízo irreparável para o erário. Ou seja, você vai pegar 1 bilhão do nosso dinheiro, do meu, do seu dinheiro de impostos, vai pagar retroativamente um adicional de tempo de serviço para a turma do judiciário. Alguns vão colocar a mão ali em quase 2 milhões de reais, mas não é pelo interesse desses juízes, não é pelo interesse corporativo, Mark, é pelo interesse de não ter ali um risco para o erário público. Eu fico impressionado como as justificativas dessa turma é criativa, né? Eles reescrevem o passado, ajeitam a vida de empresas, né? Ajustam ali alguns processos e no final entregam dinheiro para os seus colegas de profissão e toga, mas a justificativa é sempre o bem comum de quem é que falta detalhar. E o 4º ato do ministro diz respeito ao acordo de leniência celebrado pelo grupo JIF, controlado pela JBS, dentro da Operação Greenfield. A empresa tinha se comprometido a desembolsar 10 bilhões de reais como multa, porém Toffoli derrubou a exigência do pagamento. Na mesma liminar, o ministro permitiu que a JIF reavalie os anexos do acordo de leniência junto à Controladoria Geral da União e autorizou a companhia a ter acesso à íntegra das mensagens da Operação Spoffing, que possui conversas entre procuradores da Lava Jato. Esse caso aqui, talvez, de verdade, nós falamos 4 despachos de um dia só. O Toffoli estava animado, a caneta está tinindo. Mas esse caso é o mais relevante. Por quê? Sabe quem que é a advogada da JIF? A mulher do Toffoli. A imprensa jornal divulgou isso, inclusive a jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, é que trouxe em primeira mão essa notícia. Então vamos lá. Então o ministro dá uma decisão favorável a uma empresa defendida pela esposa dele. Quando você vai olhar lá a íntegra do contrato, o escritório de advocacia será remunerado por uma porcentagem do valor da multa revogada.
que é de 10 bilhões. E aí, vamos voltar aqui, os ouvintes frequentes vão lembrar disso. Em agosto, nós noticiamos que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que sim, eles podem julgar casos em que parentes atuem como advogados das partes. Agora você vê o porquê eles julgaram isso. A esposa do Toffoli defende uma empresa. E essa empresa, que tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal, recebe uma decisão favorável do marido dela. Esse é o Brasil. E aonde vai a previsibilidade? Eu quero que você entenda o seguinte, a JF é uma empresa listada em bolsa, tá? Listada em bolsa. E daí, outras empresas tentam entender o mercado brasileiro, tentam se instalar aqui, daí descobrem, segundo o comércio valendo da imprensa, que o negócio é corromper o homem público para poder ter vantagem, ter jeitinho, montar uma equipe de lobby é mais importante do que montar uma equipe de inovação. E daí descobre que mesmo quando o sujeito é pego com a mão na botija, é obrigado a assumir. Mark, quero lembrar aqui, eles transformaram um dos sócios da empresa em infiltrado. Ele gravou o ex-presidente Michel Temer, de tão impactante que era o acordo ali envolvido. E daí você vem e reescreve, você vem e com essa canetada ali tenta reabilitar, você interfere até no mercado de capitais. As ações ontem da JBS tiveram uma valorização. Por quê? Porque agora ela pode reaver esses créditos. Um passivo que existia do judiciário não existe mais. Então, inclusive nas avaliações da Standard & Poor's, de outros rankings da OCDE, trazem a questão institucional do Brasil como algo importante. Quando o judiciário faz esse tipo, de escolha e toma esse tipo de decisão, a gente percebe que estamos cada dia mais perto de uma república das bananas do que alguém que tem segurança jurídica para atrair investimentos. É muito triste. Agora 7h24, falta 2. Uma sondagem aponta que Curitiba está entre as 3 capitais que registraram maior rejeição ao presidente Lula. Os números foram elaborados pelo Instituto